Boa noite. Voltando ao nosso tema de depreciação, nós vamos falar dos outros tipos de depreciação existentes. A depreciação acelerada contábil, a depreciação acelerada fiscal e a depreciação de bens adquiridos usados. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer exercícios com esse tema, certo? Mas prestem atenção. Hoje eu vou passar um outro exercício, ainda sobre o encerramento de balanço, e já apresentando esse tema, e na próxima aula nós vamos trabalhar com controle de mercadorias, ou venda de mercadorias, operações com mercadorias também, certo? Então, você tem a depreciação acelerada contábil, é um tipo de depreciação aceito pela Receita Federal, que está registrado legalmente no artigo 323 do Regulamento do Imposto de Renda, né, de 1999. Então, o que é que diz esse artigo? Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados em função do número de horas diárias de operação os seguintes coeficientes de depreciação acelerada. O que é isso? Existem empresas que trabalham com um turno só, de 8 da manhã às 6 da tarde. Existem empresas que trabalham com 2 turnos, de 6 da manhã às 2 da tarde, 2 da tarde às 10 da noite. E existem empresas que trabalham direto, 24 horas. 6 da manhã às 2 da tarde, 2 da tarde às 10 da noite, 10 da noite às 6 da manhã, sem parar. Então, visando esse tipo de empresas, porque, nesse caso, estas empresas utilizam bem mais, e utilizam de uma forma bem maior os seus bens, né, principalmente as suas máquinas e equipamentos, a Receita Federal permitiu você aumentar o valor da depreciação, ou seja, acelerar a sua depreciação diminuindo o tempo, porque se eu aumento o valor que eu vou depreciar, eu vou diminuir o tempo de depreciação que a empresa vai ter para registrar. Mas com uma regra. Então, se a empresa trabalhar apenas um turno, vamos supor, um turno comercial de 6 da manhã, de 8 da manhã às 6 da tarde, a depreciação é a normal, é a linear. Se a empresa trabalhar 2 turnos, de 6 da manhã às 2 da tarde, 2 da tarde às 10 da noite, ou seja, o bem já está sendo utilizado de forma maior, são 2 turnos, você vai aumentar em 50% essa depreciação. Exemplo, vamos supor que aquela máquina que eu falei no vídeo anterior, que você comprou por 100 mil reais, né, e que a taxa de depreciação é 10% ao ano, que dá 10 mil reais. 10 mil reais dividido por 12 meses, né? 10 mil reais dividido por 12 meses dá R$ 833,33 ao mês. Ok? Isso é a depreciação de um bem que é utilizado em um único turno. Agora, se a empresa utilizar esse bem por 2 turnos, ela vai multiplicar esses R$ 833,33 naquele mês, onde o bem foi utilizado por 2 turnos, e vai multiplicar por 1,5, ou vai aumentar 50%, certo? Se eu pegar R$ 833,33 vezes 1,5, não é 1,5%, é 1,5, estou aumentando um inteiro mais 50%, é 1,5. Eu vou ter um valor de depreciação mensal de R$ 1.124,99. Eu aumentei em 50% o valor da depreciação linear daquele mês. Agora, se a empresa trabalhar com depreciação, trabalhar com bem,
em 3 turnos, de 6 às 14, de 14 às 22 e de 22 às 6, sem parar, o bem está sendo desgastado de uma forma maior. Está sendo utilizado de uma forma maior. Certo? Então você vai dobrar o valor da depreciação naquele mês que o bem for utilizado 24 horas por dia, nos 3 turnos. Ou seja, se essa mesma máquina que eu comprei por 100 mil reais, que a depreciação anual é 10 mil, que eu dividi por 12, deu R$ 833,33 por mês, né? A depreciação normal, linear. Se eu utilizar este bem em um mês, se eu utilizar ele durante 3 turnos, sem parar, ininterruptos, eu vou multiplicar este valor simples, de 833, por 2. Eu estou dobrando o valor da depreciação. Então, R$ 833,33 multiplicado por 2, naquele mês que a empresa trabalhou 3 turnos, a depreciação desta máquina vai ser R$ 1.666,67. Ok? Então, esta é a depreciação acelerada contábil. Nós temos um outro tipo de depreciação acelerada fiscal que não é muito estudado nas faculdades. Mas esta depreciação ela é muito específica para algumas atividades, principalmente para atividades agrícolas. Porque é a depreciação acelerada fiscal. Porque nós vamos, quando o bem entra na empresa, ele já está contabilmente 100% depreciado. Eu vou controlar agora só essa taxa de depreciação só no fiscal, só dentro do LALU. Só lá dentro do LALU, que é o livro de apuração do lucro real. Somar essa depreciação lá todo ano, quando eu for apurar a contabilidade. Mas, contabilmente, ela estará 100% depreciada. Exemplo, Gustavo, de atividades que sejam assim: todas as empresas agrícolas, as grandes fazendas que têm CNPJ, que são empresas agrícolas que produzem trigo, arroz, feijão, gado, carne para abate, certo? Então você tem o quê? Quando um trator ou uma máquina passa entra na empresa, ou passa da porteira da fazenda, que é a própria empresa, aquele bem ele entra contabilmente 100% acelerado. E você vai ter esse controle de ser 10% apenas no LALU, apenas de forma fiscal. Por isso que é depreciação acelerada fiscal. Essa eu não cobro muito, porque isso vocês veem mais em contabilidade tributária, para se falar mais sobre isso em contabilidade tributária. Ok? A próxima depreciação é a depreciação de bens usados. Então, a Receita Federal, entendendo que nem todos os bens são comprados novos, existe uma quantidade muito grande de empresas que adquirem bens usados, ela viu que a taxa anual de depreciação adquirida de bens usados será fixada tendo em vista o maior entre os seguintes prazos: metade da vida útil, o restante da vida útil. Ou metade da vida útil, ou restante da vida útil. Isso está no artigo 322 do regulamento do imposto de renda, né, das pessoas jurídicas. Certo? Então, ou seja, esta mesma uma máquina que você comprou, vamos supor, por 80 mil reais. Você comprou uma máquina usada por 80 mil reais. Você não sabe qual é o real estado da máquina, você não sabe quanto ela já foi depreciada. Então isso não vai influenciar, porque agora você vai saber apenas qual foi o ano de fabricação da máquina. Você comprou a máquina por 80 mil reais, ela foi fabricada em 2015. Nós estamos em 2020. Não, ela foi fabricada em 2016. Nós estamos em 2020. De 2016 para 2020 são 4 anos. Então, teoricamente, ela já foi depreciada 4 anos. Só que ela foi depreciada 4 anos pelo valor que a empresa ou que a pessoa que lhe vendeu adquiriu.
E ela está ali passando, está ali vendendo por outro valor, no caso, R$80.000. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo, Gustavo? Eu não posso utilizar a depreciação linear? Não, você vai utilizar, para esse tipo de bem que foi comprado e usado, a depreciação de bens usados. Você vai, como é que é isso, Gustavo? Se esse bem já foi depreciado 4 anos, você tem que escolher entre essas duas regras que estão nesse PowerPoint. Ou metade da vida útil ou restante da vida útil. Metade, entre os dois, o maior, sempre. Entre os dois, o maior, sempre. Metade da vida útil, 5 anos. Restante da vida útil, 6 anos. Qual o maior dos dois? 6 anos. Então, agora, estes R$80.000, você não vai dividir, não vai multiplicar por 10%. Você vai dividir por 6 anos. Em meses, 6 anos equivalem a 72 meses. Então, vocês pegam os R$80.000 e dividem por 72 meses. Aí vocês têm o valor da depreciação do bem usado. Repetindo, então, os R$80.000 da máquina que foi comprada usada não vai ser calculada como depreciação linear. Você terá que optar pelas duas regras, ou metade da vida útil ou restante da vida útil. Certo? O restante da vida útil está dizendo o que, Gustavo? Se o bem foi produzido, se essa máquina foi produzida em 2016 e nós estamos em 2020, ela já foi depreciada por 4 anos. Qual é o restante da vida útil? 6. Qual é a metade da vida útil? 5 anos. Entre as duas regras, eu tenho que utilizar a maior. Ou seja, eu pego os R$80.000, né, e vou dividir pelos 6 anos. Convertendo em meses para ficar mais fácil, 6 anos equivalem a 72 meses. Então, R$80.000 dividido pelos 72 meses, este é o valor da depreciação a ser registrada. Então, isso é a nossa aula de hoje sobre depreciação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre operações com mercadorias, amortização e exaustão. Explicar um pouco melhor sobre esses dois pontos e já entrar